graça e a paz do Senhor. Irmãos, estamos mais uma vez reunidos para buscar na palavra do Senhor o entendimento que nos falta, a ousadia que não temos em proclamar o seu Evangelho. Mas nós sabemos que somente no Senhor é que podemos seguir rumo ao alvo, cumprindo a jornada, que nos é proposta, a jornada de caminhar seguindo com Jesus, puxando pela nossa mão, pelo nosso coração, pela nossa mente, pela nossa vida. Isso é muito maravilhoso. Eu quero começar hoje com uma provocação, uma pergunta que eu quero fazer, que foi uma pergunta que um amigo me fez um dia desse. Ele disse assim: ô Valfredo, eu quero saber como é que eu sei que eu sou convertido, como é que eu sei que eu sou de Jesus, porque as informações são tantas, e em meio em tantas divagações, em dúvidas que nós temos, nós mesmos que nos asseguramos como crentes, como pessoas que foram convertidas, que foram agraciadas pela graça do Senhor, como é que nós podemos assim dizer que nós somos verdadeiramente crentes, que nós vivemos não a religiosidade, não isso aí que as pessoas pensam que é ser crente, ou seja, viver para determinados mecanismos estruturais, como determinadas igrejas que não pregam a palavra do Senhor, mas faz com que as pessoas sejam escravas dessas organizações. Então ele me perguntou isso, eu disse: olha, irmão, é o seguinte, eu acho que tem 3 motivos que a gente pode reconhecer que estamos no caminho, que estamos trilhando o caminho, o privilégio de trilhar o caminho do Senhor. A primeira coisa que você tem que fazer é a reflexão que nós temos de fazer sempre, porque quando nós estamos muito bem, a gente sabe disso, isso é a tendência do pecado. Quando nós estamos muito bem na vida, isso significa quando não estamos doentes, quando não estamos financeiramente atabalhoados, ou seja, devendo, ou com algum problema, etc. e tal, nós esquecemos de Jesus. Isso é uma coisa comum do homem. E o homem não deve se culpar muito a priori, não, porque isso é a natureza do pecado que contamina o homem e faz com que ele assim se sinta e assim todas as vezes ele se equivoque. Mas veja bem, então a primeira coisa que eu posso fazer, a pergunta que eu faço para mim é o seguinte: qual o meu comportamento perante o mundo? Como é que eu vejo o mundo e como é que eu recebo o mundo? Então, essa é a influência do mundo. Eu estou sendo mais influenciado pelo mundo ou eu estou sendo influência para o mundo? Eu estou sendo sal e luz no mundo ou eu estou sendo, entre aspas, salgado pelo mundo e sendo contaminado pelas trevas do mundo? Ou seja, a minha luz tem menos força, a luz que vem de Jesus tem menos força do que a luz que vem dos homens, dos pecadores, como eu fui outrora? Essa é a primeira pergunta que você tem de responder. Então, se você se queda diante do mundo, se você faz as coisas que o mundo tanto lhe proclama fazer, as coisas que são tão boas esteticamente, que às vezes faz com que você seja tentado e que você goste como a alma pecadora, então você realmente não está no caminho de Jesus. Ou seja, se você não pode se dobrar ao mundo. A gente sabe que a palavra diz que quem ama o mundo não ama a Deus. Quem ama o mundo não ama a Deus. Aí a pessoa diz: não, mas a parte na Bíblia existe, versículo na Bíblia que fala que nós devemos amar o próximo, devemos amar o mundo. Quer dizer, a gente tem que verificar o que é que significa no contexto este mundo. Amar ao próximo é diferente de amar ao mundo, o mundo pecador. Totalmente diferente. Quando a gente ama o próximo, a gente quer exatamente tirar do mundo pecador o próximo. Ou seja, queremos levar para a graça de Jesus. Então veja o seguinte, essa seria uma primeira reflexão a fazer. Qual o meu comportamento perante o mundo? Eu estou levando o Evangelho nas casas? Eu estou levando o Evangelho na família? Ou eu estou sendo aquele que se chama aquela pedra de tropeço na vida das pessoas? No meu lugar de trabalho, eu estou sendo aquela pessoa que está fazendo uma grande fofoca, que está falando mal do irmão, mesmo só porque eu não gosto dele, porque eu nutro uma antipatia que eu nem sei de onde vem por aquela pessoa? Então a gente tem que se corrigir, porque os filhos de Deus, não as criaturas de Deus, que são todas, mas os filhos de Deus, as filhas de Deus, elas têm de ser o quê? Imitadores de Jesus. E imitadores de Jesus significa não só na teoria, claro, mas na prática.
E a prática é isso aí. É não se dobrar ao mundo. Não é brigar com o mundo dizendo assim, nós vamos travar uma batalha com o mundo, no sentido de que nós criticamos. Porque as pessoas nos perseguem, né? A gente sabe que o mundo persegue aos cristãos. Todo mundo sabe disso, né? Os cristãos são perseguidos. Glória a Deus por isso, né? Imagina se nós não fôssemos perseguidos. Aí lá em Mateus 5, Sermão da Montanha, Jesus disse, vós sereis perseguidos por causa do meu nome. Ora, se Deus disse que nós vamos ser perseguidos, quem somos nós para dizer não queremos perseguições? Ao contrário, nós queremos perseguições no sentido que elas virão. Esse primeiro ponto. O segundo ponto é que a outra questão que você deve fazer é como vai o seu relacionamento com você mesmo. Porque nós temos esta mania normal da alma pecadora, assim como Eva, lá no Gênesis, de colocar a culpa sempre nos outros. Isso aí é uma prática comum na vida de todos nós, ou seja, quando nós erramos, quando nós temos problemas que nós criamos, a gente procura sempre um bode expiatório, ou seja, aquele que vai ser, né, o condenado, aquela pessoa que nos traz influências malignas, quando na realidade nós não olhamos para nós mesmos. Então a segunda coisa eu digo para o meu irmão, eu disse, se você quer saber se você é convertido, olhe para você. Como era você antes da conversão e como é você é hoje. Mas não é só ter deixado de fumar, não. Não é só ter deixado de beber, não. Não é só ter pagar as contas em dia, não. Isso aí muita gente faz. Tem ateu que faz isso, e faz melhor do que muitos crentes. Aliás, disse um amigo meu que a melhor coisa do mundo é não contratar um crente para o seu emprego, para o emprego. Porque ele dizia isso porque ele, como empresário, porque ele disse que os crentes faltavam muito, porque ia muito a culto, que os crentes isso e aquilo e tal. Claro, isso é uma forma de dizer, nós não concordamos com isso. Nós entendemos que o crente que é crente, né, ele é um exemplo. Então, na realidade, todo mundo gostaria de ter um crente para trabalhar consigo, obviamente que sim. Então, essa é a segunda hipótese, né? É você olhar para você e verificar se você continua adulando aqueles pecados de outrora, ou seja, se você continua na mesma coisa, reclamando contra o mundo, reclamando da vida, quando na realidade o que é que nós devemos fazer quando nós estamos com vontade de reclamar e murmurar? A receita é fácil, glorificar a Deus, adorar a Deus, dizer que está tudo bom é porque é Deus que quer. Ora, você não crê nele? É isso aí que nós devemos fazer. E o terceiro ponto, que é o principal na conversão, é você saber qual o seu relacionamento com Deus. E essa é a razão da gente estar aqui. Qual o seu relacionamento com Deus? É um relacionamento formal? É um relacionamento que só ocorre quando você vai ao culto? É um relacionamento que só ocorre quando você faz um encontro com irmãos, de uma conexão, ou só naquele momento que você vai evangelizar, se você vai, né, evangelizar? Ou você sempre está com Deus, mesmo quando aparentemente você não esteja com Deus? Por exemplo, eu estou trabalhando ali, mas o tempo todo eu sei que Jesus está comigo. Eu estou pensando como tratar as pessoas, né, como viver, né, em sociedade, sabendo que muita gente não comunga com o meu pensamento, com a minha forma de ser, mas jamais aceitando, né, o que é o erro exposto, né, aquilo que vem para contrariar a doutrina de Jesus Cristo. Então esse é o ponto. Mas isso aí foi só a introdução, irmão. Claro que nós já estamos num tempo, o tempo é exíguo. Eu quero ler 2 versículos da Bíblia para finalizar essa mensagem de hoje. Eu quero falar sobre a conversão, que nós iniciamos com essa reflexão, né? A conversão. Então vamos ver o que acontece. Paulo diz, né, Romanos 12, ele escreve assim, Paulo: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por isso que a responsabilidade perante a Deus é pessoal, cada um tem a sua, não adianta a sua mãe ser uma religiosa, ser uma espiritualizada, e você ser do inferno, não adianta, né? Então não adianta você ter uma tradição de que na sua casa todo mundo gosta de Jesus, mas você gosta do diabo. Claro que não adianta, obviamente que não. Então ele diz: apresentei o seu corpo por sacrifício vivo, santo, porque todos nós somos santos,
que não significa sem pecado, mas significa pessoas que detestam o pecado, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional significa exatamente o culto do entendimento. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, não, Deus ele vem quando ele toma conta de mim, aí eu estou entregue à graça, não tenho mal o que fazer, não preciso me esforçar. Mas aí diz que é o culto racional, você tem a razão para pensar, o entendimento, ou seja, você tem que entender que você faz isso, porque a graça lhe alcançou. E mais, não vos conformeis com este mundo. Outra vez, ó. Tem pessoas que se conformam, já jogaram a toalha. Está vendo o mundo como está o mundo aí, e simplesmente não faz nada. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis através disso, qual a vontade de Deus, né? Que é boa, agradável e perfeita. Só assim você consegue ver essa vontade de Deus. Às vezes a pessoa reclama e diz, mas eu creio em Deus tal, mas Deus tem sido tão mal para mim. Isso é uma blasfêmia, né? Mas você só vai reconhecer a vontade boa e agradável de Deus quando você realmente se entregar a Deus, com entendimento. Então essa é a primeira parte. E na segunda parte aqui que eu quero ler, Coríntios, 2 Coríntios 5, 7, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios, ele diz lá, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, nessa mensagem eu quero chegar à seguinte conclusão. Por que é que esse meu amigo perguntou se ele estava em dúvida sobre essa questão da conversão? É porque a conversão, ou seja, você se transformar, né, do que você é, pecador, em santo, ela só se opera através de um processo que a Bíblia fala, porque a gente sabe que o Novo Testamento, ele no original, é escrito em grego, é uma palavra que diz exatamente isso aí que vai ocorrer, que chama-se metanoia. Metanoia significa mudança de mente. Por exemplo, eu estou aqui hoje, 11h30, fiquei aí 11h15, 15 minutos porque eu não podia entrar, né, no prédio. Agora tem essa norma, né? Tudo bem, eu disse lá para o guarda, não, você faça o seu trabalho. Eu achei maravilhoso, porque aí eu peguei a Bíblia e fiquei lendo, suando e lendo, uma coisa linda, para Deus. E o irmão também que chegou lá, ficou lá e a gente ficou conversando, aleluia. E foi muito bom. Mas o que eu quero dizer com isso, para a glória do Senhor, não para a nossa, né, obviamente, que a conversão, a metanoia, ela se opera, ela acontece quando você recebe a graça de Jesus. Então, quando você diz, não, agora eu sou crente, né? Agora eu recebi a graça de Jesus. Através do arrependimento, primeiro arrependimento, todo mundo sabe disso, os crentes sabem disso. Não há conversão, não há metanoia sem arrependimento. Então, você se arrependa, se arrepende e se arrependa. Se arrependa. Então, o que acontece, que eu queria dizer, que eu estava falando, então, antes de eu me converter, há 10 anos, né, eu era de um jeito. Quando ocorreu a metanoia, a mudança da minha mente, mediante o agir do Espírito Santo, eu modifiquei. É isso que eu quis dizer, ou seja, vocês acham bem que eu, há 10 anos atrás, estaria aqui às 11h30 pregando a palavra santa do Senhor? Isso é testemunho, irmão. Não é para a minha glória, não, é para a glória de Deus. Claro que não. Por quê? Porque a nossa carne, que milita contra o Espírito, não sente prazer com as coisas do céu. A nossa carne sente prazer com as coisas do inferno. Porque é assim mesmo. Então a gente precisa mudar verdadeiramente. E quando Jesus veio pela graça dele, que nós não merecemos, ele nos deu essa conversão, a paz e a alegria eterna. Então o que aconteceu? Houve a metanoia. E em outro caso, como nós somos nova criatura, que acabamos de ler ali, que operou, nós somos agora novas criaturas, em outro caso o que acontece, que eles chamam epistrefo, é outra palavra, é feia, mas é a palavra grega que fala, que é epistrefo, significa mudança de rota. Então vou sintetizar isso, né, para concluir, 5 minutos, então veja bem, nós caminhamos, né, a rota, nós caminhamos para o inferno, é assim, nós nascemos, quando nós nascemos, já nascemos para o inferno, está pronto. Todo mundo que nasce, aquele bebezinho que a gente vê, ele já vai estar pronto para o inferno, quer dizer, porque ele vai, né,
Ele vai como pecador, porque ele já é pecador, né? Ele já nasceu pecador. Então o que é que vai acontecer? Ele vai rumo ao inferno. Quando opera a metanoia, ou seja, quando a graça de Jesus vem sobre nós, quando um irmãozinho chega para você em algum lugar e diz: você conhece o Evangelho de Jesus Cristo? Você se arrepende disso? Se você faz com que ele se arrependa, ele diz: eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí ocorre a metanoia. Então o que acontece? Aí ele muda de rota e ele vira para Jesus. É lindo, né? Ele vai para lá, 180 graus para cá, e ele agora vai rumo a Jesus. Mas o que é que tem acontecido muito aí? É que as pessoas estão pulando etapas. Ou seja, ao invés de permitir que a metanoia opere através do Evangelho, se arrependendo, fazendo tudo que é preciso ser feito, se transformando, elas já estão mudando de rota sem a metanoia. Dá para entender? Seria mais ou menos assim: ao invés de você ter a consciência, né, que vem de Deus, que lhe transformou pelo Espírito Santo, você simplesmente, você já pula para cá, para o lado de cá. Ou seja, você não... É o que tem acontecido aí no meio evangélico. Você sabia que 50 milhões de evangélicos tem 40 milhões de desviados? Por quê? Porque eles foram atraídos para o evangelho não por metanoia, mas só pelo epistrefo, ou seja, modismo. Então a pessoa pulou a consciência e já está rumo, como se estivesse indo rumo a Jesus, quando na realidade eles não se arrependeram. Por isso que eles caem. Por que eles caem? Porque não há o processo de metanoia, ou seja, arrependimento verdadeiro, fé, né, confissão. Em não havendo isso, Pai do Senhor, em não havendo isso, o que é que vai acontecer com essas pessoas? Esses 40 milhões de desviados, eles enchem, abarrotam as igrejas, mas não tem consciência espiritual. Por quê? Porque não houve metanoia, mudança de mente, não houve. O coração, quando diz mudança de mente, não se circunscreve somente a mente física que mente, não. É o coração, é o corpo, é o sangue, é a graça de Jesus atuando. Então você, com a graça de Jesus, você jamais mudará, jamais você desviará. Porque você não tem dúvida. Você não tem dúvida da sua salvação. Você não tem dúvida que Jesus morreu, mas você não tem dúvida que Jesus ressuscitou. E você não tem dúvida que Ele morreu por nós. Para quê? Para que nós tenhamos vida eterna. Então, veja bem. Então, concluindo, o que é que ele diz? Assim: quando você não tem a metanoia, você não faz essa mudança de 180 graus. Você faz uma mudança assim, ó. Você saiu daqui, aí o modismo veio, né? Disse assim, ó: venha para esse lugar que Deus é amor, Deus vai lhe dar tudo. Aí vem a teoria da prosperidade, aí vem, você vai encontrar a mulher mais bonita do mundo, né? O homem mais bonito do mundo. Você vai ter tudo que você imaginar nessa sua vidazinha passageira, né? Então você tira os olhos do céu, bota os olhos no homem, bota os olhos nas coisas terrestres. Aí o que acontece com você? Essa sua mudança, ao invés de ser de 180 graus, vai ser uma mudança de 360 graus. Ou seja, você volta para o lugar que você começou. Ou seja, você não saiu dos olhos do inferno. Você não saiu do precipício. Você não passou nem sequer, você não viu Jesus, porque se você tivesse visto Jesus, você era pego. Então, irmãos, é exatamente isso. Vamos pensar sobre isso. Ou seja, se você não se considera ainda um convertido, você tem que se arrepender verdadeiramente, ter fé em Jesus, confessar que Jesus é o Senhor e o Salvador da nossa vida e viver na prática tudo aquilo que Ele nos ensinou. Vamos ficar em pé para orar, irmãos? Pode deixar. Irmãos, tem o Senhor, ora, por favor. Amém. Amém. Nosso Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer por essa tarde maravilhosa, bem com a presença aqui das irmãs que faz presente hoje. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que venha sempre também, todas as quartas estamos aqui, Senhor. Muito obrigado pela palavra maravilhosa, uma palavra que veio diretamente do céu, Senhor, para nossas vidas. E nós cada dia mais viemos tomar posse, em nome de Jesus. Amém. Aqui. Só cheguei no amém, bem, foi? Rapaz,
pensamento foi importante.